Mas o foco hoje, eu trouxe essa lindeza da Thelma para a gente falar sobre sexualidade e adolescência. Muitas perguntas vocês mandam para mim. E eu não sou especialista em sexualidade. Ari, você não entende? Entendo. Nós duas se conhecemos num curso que a gente fez sobre educação sexual. Então não é uma questão de entender ou não entender, é uma questão de por que eu vou falar de algo que eu não tenho profundidade se eu posso trazer alguém que tem profundidade no assunto. E aí a Thelma está aqui hoje para falar sobre isso. Ela é terapeuta tântrica, ela é sexóloga, ela é consteladora familiar. Então, gente, vocês estão em ótimas mãos. Aproveitem para trazer perguntas, meus amores, entendeu? E ela vai estar aqui, primeiro ela vai se apresentar, vai falar do lindo trabalho dela do Instituto, como que ela trabalha, e vocês já comecem a mandar as perguntinhas. Aproveitem, gente, porque temos aqui uma especialista. Então vocês largam a mão de ser besta e faz pergunta, entendeu? Vocês aproveitam. Meu amor, o Instagram é seu, se apresente, fale do seu lindo trabalho. A voz é toda sua. Ai, gratidão, amor. Gratidão pelo convite, em primeiro lugar. Bom, gente, eu sou Thelma Lobato. Como a Ariadne já falou, sou sexóloga, terapeuta tântrica, consteladora familiar, reikiana e outras coisas. Mãe, né? Tenho 4 filhos, avó, perdi a contagem. A última vez que eu contei, são 11 netos entre os biológicos e os agregados. E aí eu desisti de contar a quantidade de netos que eu tenho, né? E assim, de formação assistente social, e o serviço social me levou também para a área da sexualidade e a minha vida, né? A minha história de vida também me levou para a área da sexualidade. O Instituto nasceu na constelação familiar. Eu primeiro abri, era Espaço Massagens, foi que eu comecei, porque eu comecei na massagem, então era Espaço Massagens. Aí depois eu fui agregando outras terapias. Veio o reiki, veio o alinhamento de chakras, a radiestesia, né? Começaram a vir outras terapias, e aí então virou Thelma Lobato Terapias. E aí um dia, no curso de constelação familiar, eu fiz uma constelação na supervisão, e depois que terminou com essa constelação, eu fiquei com o meu professor e eu conversando sobre, sei lá, jaca. Nem lembro o que eu estava conversando, e ele fazendo uma constelação e pedindo para eu arrumar os bonequinhos. E eu estou falando sobre assunto, ele só fala Ai, assim, esses professores! eu só estava ali sentindo o campo, né? Quando terminou, ele falou assim, então, esse daqui é o seu trabalho e você precisa deixar de ser terapias e criar um instituto com o seu nome. E eu não queria. Eu falei, nossa, muito ego, né? Criar um instituto com o meu nome. Ele falou, não, você precisa criar um instituto com seu nome porque virão outros profissionais para trabalhar com você. E aí eu criei o instituto, né? Hoje nós temos yoga também e temos uma body piercing trabalhando com a gente. Uau. Primeira profissional que veio que não trabalha, aspas, terapia. Aí você fala assim, piercing não tem nada a ver com terapia. Bom, a especialidade dela é piercing íntimo feminino. Uau. E assim, qualquer piercing que você vai fazer com ela, né? Você vai ficar pelo menos 1h30, 2 horas com ela. Um piercing de nariz, em qualquer lugar, você faz em 15 minutos, com ela você leva 1 hora. Porque ela quer saber a sua história, por que você quer colocar aquele piercing, se você tem certeza, entendeu? Então, na realidade, ela vai fazendo um trabalho ali paralelo. Coincidência ou não, essa pessoa é minha filha. Que Ai, que quando lindo. coloquei o piercing, eu quase matei. Ela era adolescente. Eu quase matei quando ela apareceu em casa. E hoje ela é chamada de piercing. Thelma, sua voz sumiu. Oi? Sua voz. Você tá bem. Começou a falar bem baixinho. Oi. O meu telefone tocou. Saí da ligação. Não aceitei a ligação. Agora. Tá me ouvindo? Não? Tá bem baixinho. Parece que você tá em outro cômodo. Sumiu minha voz? Eu vou sair. Deuses e deusas, deixa a gente conversar, porque o negócio precisa ser falado. Aí ela caiu.
Fica aqui comigo que a Thelma já volta. Ai, que história linda, né, gente? Quem nunca passou por isso? Das nossas bênçãos trazerem desafios pra gente. E depois a gente apaixonar por eles, por esse trabalho. E ela com piercing. Vamos ver se agora vai. Agora? Agora eu tô. Pronto. Agora voltou. Então, e aí eu tava falando que a minha filha era adolescente, colocou o primeiro piercing dela, minha vontade foi de matar, né? Naquela época eu não conheci, eu fui mãe de 3 adolescentes, quer dizer, 4 adolescentes, né? Mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então hoje eu olho para trás e falo, poxa, podia ter feito desta forma. Mas é como a constelação diz, né? Eu não tenho como mudar o passado. Não, Mas que é. diferente no presente. E aí, no presente, é muito legal porque eu converso muito com meus filhos. Aquela mãe que era repressora, como a maioria das mães de adolescentes reprimem, hoje é uma mãe que conversa sobre todos os assuntos, inclusive sexualidade, e também conversa com os netos sobre sexualidade. Então, hoje eu oriento os meus filhos a como lidar com os filhos deles. E muitas das vezes eu falo assim, olha para mim, você gostou quando eu agi assim com você? Não. Então não repita o que eu fiz. Exato. Tenha os seus erros, não os meus. Devolve os meus erros para cá. Meus erros são meus, me devolve e fica só com os seus. Né? Então a constelação traz isso de magnífico, né? É maravilhoso, não é? É libertador isso, né? Saber que nós, como adultos, podemos tomar de volta aquilo que é nosso e deixar nossos filhos livres para poder cometer os erros deles. Exatamente. Não levar os nossos. Isso é maravilhoso. E uma coisa que é muito importante, né, para as mamães e papais entenderem é o seguinte: a nossa vida ela tem 2 pilares, que é sexualidade e dinheiro. Exato. Se um não vai bem, o outro não vai bem. Então, às vezes, chega aqui para fazer tratamento comigo uma mulher que fala assim para mim, eu tenho muito dinheiro, dinheiro não é o problema, eu tenho trabalho que eu quero, não sei o que, mas eu nunca tive um orgasmo na vida. Ou chega aquela pessoa que fala, eu tenho muito orgasmo, eu não tenho problema na área da sexualidade, mas eu tenho muitos problemas com dinheiro. Porque os dois caminham juntos. Então, se uma perninha tiver com problema, a vida fica aleijada. E aí, fica manca, né? Exatamente. Como que eu entendo a sexualidade? A gente está aqui para falar de adolescência, mas a gente precisa começar lá na infância. Sim. É na infância que a gente fala sobre sexualidade, primeiro começando a dar nome para tudo no nosso corpo. Por que que isso aqui é mão e lá embaixo é biscoitinho, é bininha... É pombinha. Pois é. Por quê? É pirulito. Não, precisa falar o nome certo. Ou pelo menos o nome socialmente conhecido. Ah, não vou falar vagina, porque é muito feio uma menina falar vagina. Não vou falar buceta, embora seja socialmente conhecido, porque é muito forte, é muito feio. Então, eu vou falar xoxota, xotinha, pepeca, que são os nomes que todo mundo conhece. Mas se eu chamar de florzinha, se houver um abuso sexual e eu chegar para a titia da escola e falar, olha, o meu vizinho mexeu na minha florzinha, o que ela vai pensar? Está cuidando da florzinha. Ah, ele só queria cuidar da florzinha. Nossa, Thelma, isso é muito importante a mãe entender, né? Se você não dá o nome correto ou o nome que você consiga identificar que isso é um órgão sexual, essa criança não vai saber depois que esse nome não é, quando ela vai verbalizar, ela verbaliza algo que é o que ela aprendeu, o adulto não vai dar noção para ela, não vai entender o que que é, e ela vai se sentir completamente abandonada no que passou com ela, porque ninguém entendeu o que ela estava dizendo. E aí, ainda vai é mais grave do que isso. Porque quando ela descobre que ela foi abusada, porque ela não sabia o nome correto, ela perde totalmente a confiança nesse adulto responsável por ela. Exatamente. Mãe e pai, ela perde totalmente a confiança. Então, nada do que dali para frente, depois do abuso,
que os pais falaram, ela nunca mais se sente segura com esses pais. Porque o abuso deixa cicatriz na alma. Exato. E conquistar essa confiança, você mentiu para mim na minha intimidade. Como que agora eu vou confiar em você? Exatamente. É praticamente impossível. E aí essa criança, ela começa a crescer e ela entra na fase da puberdade. Ela vai entrar naquela fase ali, né, que ela fica meio que disforme, né? Ela não é nem adolescente nem criança. Então ela fica naquela fase meio que disforme, né? O rostinho mais infantil, o peitinho começa a crescer, as orelhas crescem, o braço cresce. Ela fica numa fase realmente disforme, né? Se for uma criança muito alta, ela fica com as pernas muito maiores do que o tronco e muitas vezes acaba se sentindo muito feia e quer se esconder. Exato. Nessa fase, já começam aquelas alterações hormonais, já começa a descoberta, começa a nascer os pelos pubianos. E aí tem muito adulto que fica encarnando, ou fica cobrando da criança, ou fica humilhando, fala assim, você não tem nem pentelho, já quer se mandar. A voz começa a alterar e começa a ser zoação, porque a voz tá, hora fica grossa, hora fica fina. Uhum. Exatamente. E ela começa a descobrir o corpo dela. E aí vem a questão da menstruação. Eu, Thelma, entendo que o fenômeno menstruação precisa ser explicado para meninas e meninos. Aliás, eu entendo que tudo precisa ser explicado para os dois da mesma forma. Tá? O ideal é que a mãe converse com a menina e o pai converse com o menino. Esse é o ideal, que é como acontece na Índia. Ariadne, você sabia que na Índia as meninas e meninos começam a pontuar com 5 anos de idade? Que lindo isso, né? Sabe por quê? Porque é saúde. Exatamente. Saúde. Ah, mas pompoarismo é para o sexo? É a cerejinha do bolo. É só a cerejinha do bolo o sexo. Vai ter uma saúde sexual melhor, vai ter um orgasmo melhor, um corpo mais preparado para o sexo. Mas quando tiver na fase de fazer sexo. Se não tiver na fase de fazer sexo, está cuidando da saúde íntima. Exatamente. Mais do que íntima. Porque o que é o pompoarismo? É você cuidar da musculatura pélvica, do assoalho pélvico. Então, tudo nosso está apoiado naquele assoalho pélvico. E por ali passam 3 canais muito importantes, que é o canal vaginal, a uretra e o canal anal. Então, tem que segurar aquela musculatura. E isso você está se preparando para o resto da sua vida, para quando você ficar velhinho, não espirrar, fazer xixi, fazer cocô na calcinha, na cueca, né? Para poder ter risada. Quando dá risada, faz xixi. Né? Então, lá eles começam com 5 anos de idade. As mães ensinam para as filhas e os pais ensinam para os filhos, porque homem também pontua. Vamos combinar que homem também tem assoalho pélvico. Então, exatamente. Homem também pontua. Só que aí vem para a gente com uma outra conotação. Né? E aí, quem vai ensinar para os nossos adolescentes o que é pompoarismo se a própria mãe não sabe? Exato. Se o próprio pai não sabe? Quando eu falo que eu dou curso de pompoarismo masculino, as pessoas ficam assim, como assim? Homem vai fazer pompoarismo? Sim, homem vai fazer pompoarismo, porque é extremamente importante para a saúde masculina. Então, na realidade, essa consciência da sexualidade na adolescência, ela precisa vir primeiro para os adultos. Primeiro para quem cuida daquele adolescente. Aí eu pergunto para a mãe, você conhece o seu corpo? Quantas vezes você, enquanto mãe, pegou um espelho e se olhou? Quantas vezes você tocou na sua própria vagina? O pai também conhece o seu próprio corpo? Para eu poder orientar, eu preciso reconhecer a mim primeiro. Vamos lembrar que eu sou espelho para aquele adolescente que está sendo orientado por mim. Então, eu preciso me conhecer para poder falar com propriedade o que é aquilo. Ao invés de demonizar a sexualidade, nós precisamos entender o que é sexualidade. Sexualidade é biológico. Exatamente. É tão importante quanto fazer xixi, fazer cocô, beber água,
né? É uma Energia necessidade. de vida, né? É energia de vida. E é uma necessidade biológica. A gente só vai, nós só vamos procriar se fizermos sexo. E aí nós Exato. podemos ajudar os nossos filhos a ter uma boa saúde sexual. Ou nós podemos empurrar os nossos filhos para ter uma péssima saúde sexual. Olha, essa sua fala bate muito com essa pergunta, com essa fala aqui da Cláudia. Na verdade, os pais não sabem nada, quase nada. E o que sabem, às vezes, aprenderam na prática e cheio de vergonha. É isso que a Thelma está falando. Eu, como mãe, meu esposo, como pai, se a gente nunca teve nenhum tipo de educação sexual, a gente nunca aprendeu o que que significa se tocar ou entender o que que significa uma sexualidade saudável. Quando meu filho chega na adolescência, eu não só me deparo com um serzinho que eu amo, que está me trazendo um monte de indagação que me enche de vergonha falar, como eu me Uhum. deparo com a minha adolescência, que eu não sabia o que fazer com aquilo que estava acontecendo no meu corpo. E não tinha Então eu ninguém para tenho não tinha ninguém para conversar. Então eu tenho a minha projeção da minha adolescência e conversar. mais a minha inabilidade de falar de uma coisa que é um tabu, que é uma vergonha, que é quase um bicho que vai te comer viva se você for falar a respeito disso. E quando a Thelma traz que menina, que a mãe fala para a menina e o pai fala para o menino, quando eu falo isso nos cursos, Thelma, as mães querem me matar. Porque elas querem resolver tudo, né? Então elas querem falar com o menino, com a menina, com tudo quando elas sabem. Eu falo assim, gente, vocês têm que entender uma coisa. Qual é a melhor pessoa para falar do que acontece no corpo se não for dona do próprio corpo? Você tem um Exatamente. pênis? Não, não tem. Você mija de pé? Não, não mija. Então como é que você vai ensinar para esse menino o que que é isso? Você acorda de Uhum. madrugada com o pinto duro porque você teve um sonho e a criança nem sabe o que é aquilo com 11 anos de idade? Não, então como é que você vai entender o que passa na cabeça desse menino? Quem entende é o pai. Porque o pai já Uhum. passou por isso, ele já teve isso. O pai vai Sério? conversar, o pai vai conseguir conversar com essa menina o que é cólica? Ele não sabe. Ele não entende o que é isso. Ai, Ari, mas então quer dizer que eu nunca vou poder conversar? Gente, sem loucura, sem determinismo, não tem nunca. O que existe é mais fácil, é mais habilidoso quando uma mulher fala com uma menina e quando um homem fala com um menino. Porque quando vem, às vezes, um questionamento muito íntimo, esse homem, ele vai para a adolescência dele e ele acessa essa informação e troca. O Coisa que que a não, mãe não. que não proíbe o homem de falar com a menina, nem a mulher de falar com o menino. Só que vai Só ser a que, posição do homem com a mulher e não do homem entendendo ela, né? exatamente. Aí vamos começar pelo que não fazer. Ótimo. Peguem papel e caneta e anotem, pelo amor de Deus. O que não fazer, né? Primeiro, não reprimir de forma violenta, né? Não reprimir. Vamos entender que o adolescente, a criança são seres de direito, né? Está escrito lá no ECA, né? São seres de direito, são indivíduos, eles têm direito deles, inclusive ao próprio prazer e ao próprio corpo. Eles têm esse direito a sentir prazer. Então, isso é um direito básico que todos nós, seres humanos, temos, que a OMS também fala sobre isso. Né? Quando ela fala sobre sexualidade, ela fala que é um direito de todo ser humano de sentir prazer. A grosso modo, ela está falando isso. Lógico. Ou, então, é não reprimir. E aí, como não reprimir? Existe uma prática muito feia nas famílias, que é, principalmente com os meninos, de ficar encarnando dos meninos. Eles estão, sim, na fase de descoberta, estão, sim, na fase da masturbação. Então, o menino, ele vai entrar no banheiro, se ele antes levava meia hora no banheiro, ele vai levar uma hora, porque ele É, vai se masturbar. E não é para ficar zoando o menino, falar, vai nascer pelo na mão, olha, o é, peitinho está crescendo, ficar batendo no banheiro, atrapalhando. Você já passou por isso. E você exatamente. sabe o quanto era ruim quando você estava se masturbando e as pessoas encarnando. Na realidade, todo mundo sabe o que ele está fazendo dentro do banheiro. Só que ninguém precisa falar, age naturalmente. Porque Exato. age como se ele estivesse lá dentro, sabe? Fazendo xixi ou fazendo cocô, que também tá. Mas você não fica, sabe? Cada vez que ele vai fazer xixi, fica zoando ele. Mas quando ele vai se masturbar, fica. Então não faça isso.
Outra coisa, menino tem poluição noturna. O que que é a poluição noturna? É o orgasmo, ele ejacula e está sonhando. E isso é natural do corpo. Às vezes é o corpo dele simplesmente expelido. Às vezes a gente não tem uma sudorese noturna. A gente acorda, a cama está toda molhada porque a gente suou muito. A ejaculação noturna é exatamente a mesma coisa. O organismo dele precisa se livrar. Então, ele vai expurgar através da ejaculação. Ejaculou, age de forma normal. Sabe? Tira a roupa de cama, vai lavar e está acabado. Se ele ficar com vergonha, olha para o seu filho e acolhe. Fala, filho, não precisa ficar com vergonha, isso é normal. Aconteceu comigo também, se for o pai. Se for a mãe, age. Meu filho, isso é normal. Todo menino acontece isso, só aconteceu com seu pai. Aconteceu com você. Olha, eu, quanto mulher, também tenho orgasmo de madrugada. Só que eu não ejaculo. E ponto final. E age com naturalidade. Homens, por favor, sabe, não imponha aos meninos começar a atividade sexual. Ainda hoje, por incrível que pareça, 2020 tem pais ou tios ou avós que pegam um menino de 12 a 16 anos e leva na prostituição. É tão triste isso, né? É muito triste. Você impõe ao menino que ele precisa começar a ter relação sexual para virar homem, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, isso é abuso sexual. O nome disso é abuso sexual. E aí você, enquanto adulto responsável por aquela criança, está levando aquela criança para ser abusada sexualmente com a sua permissão. Olha quanto então você é tão abusador quanto a pessoa, né? Porque você permitiu. Ah, então minha. Voltou. Começa aquela questão da masculinidade tóxica. Exatamente. Quando você fala, prende a sua cabrita que meu cabrito está solto. E isso, infelizmente, ainda acontece. Então, quando chega na adolescência, que essa criança, esse menino que ouviu o tempo inteiro, você tem que ter uma namoradinha, você tem que isso, você tem que... O que esse menino vai fazer? Ele vai querer fazer sexo com todas as meninas, porque ele precisa provar que ele é um cabrito que está solto. Ai, é horrível isso. E aí, como que na adolescência você vai botar rédea nesse menino e vai falar, não, você não pode fazer isso com a filha dos outros? Ele vai fazer. Porque foi assim que ele foi criado. Né? Então, vamos lá. Fala. Ai, eu não sei falar o nome dele direito. Ifayon Fizan. Desculpa se eu falei seu nome errado. Ele colocou aqui. Ele é um Ifá. Ele é um Ifá. Ifá. Nossa, adoro quando vocês me ensinam a falar direitinho os nomes. Sempre tem uma relação transparente com meu filho. Isso é importantíssimo, gente. Quando a gente fala de adolescência, independente do assunto ser sexualidade ou não, a transparência é fundamental. Nessa fase, esse ser ele está começando a entender que ele é um serzinho que vai para o mundo, que ele vai para o universo, que ele vai embora dessa casa. E se a gente não consegue mostrar para ele transparência, ele leva uma visão totalmente distorcida para a vida adulta. E vamos entender que ser transparente não quer dizer que você tem que ser permissivo. Ser transparente é também falar das suas dúvidas, porque às vezes a gente tem, e um monte. Sobre sexualidade, um monte. E tá tudo bem você virar e falar assim, você pode ter errado até hoje você tem um filho homem e fala assim, segura suas cabritas que meu bode tá solto. E hoje você tem uma conversa e fala assim, filho, eu me equivoquei. Eu eduquei você de uma maneira errada. Eu hoje entendo que não é dessa maneira que funciona. A menina, minha filha, eu me equivoquei, porque eu coloquei você numa redoma de vidro, quando você simplesmente se tocava, eu colocava em você um medo enorme, como se aquilo fosse a coisa mais suja do mundo. E não, é saudável. Porque do mesmo jeito que é muito saudável o menino se masturbar, para a menina também tem que ser. Sim. Ela também precisa conhecer o corpo dela, ela também precisa entender isso. Então, a transparência, quando a gente fala de adolescência, é uma das armas mais lindas que os pais têm para criar vínculo com esse menino e com essa menina.
E é um vínculo completamente diferente da infância, porque o vínculo da infância aproximou, o vínculo da adolescência é um vínculo de distanciamento. Ele está entendendo que ele vai ter uma raiz forte para poder estar perto dele, mas que ele não precisa estar o tempo inteiro perto, porque ele vai viajar, ele vai mudar, o passarinho vai criar asa e vai voar. Então, é preciso entender. Olha, ele colocou aqui também. Ai, gente, isso passou muito rápido aqui. Também sou transparente no mesmo nível com minhas filhas. Perfeito! É não ter essa distinção de sexo menino e menina. São seres humanos, a gente precisa entender isso. E A seres Cláudia humanos foi. são sujeitos de direito sobre o próprio corpo. E aí é uma Exato! questão muito de orientar. Como que eu vou orientar? Porque, assim, a educação sexual, ela vai muito além de prevenção à gravidez e de prevenção a doenças. Ela vai muito além disso. E se você Exato. não tem direito, essa criança vão levar. Thelminha. Oi, Voltou, eu Thelma. Cortou o que você falou, agora voltou. dar muita atenção, por exemplo, e orientar o que esse adolescente está vendo na internet. Porque se ele não aprende com você em casa, ele vai aprender de uma forma deturpada na rua. Poxa vida, mas eu não consigo de maneira nenhuma conversar com os meus filhos em casa. Leva o profissional. Pega a Exato. menina, leva ela numa ginecologista e fala com a ginecologista, eu não consigo conversar sobre educação sexual com a minha filha, por favor, orienta. Leva no sexólogo, leva na sexóloga. Né? Existe uma gama de pessoas hoje, especialistas em sexualidade, educadores sexuais. É muito Exato. importante ter na escola. Não tem na escola. Procure um educador sexual para orientar os seus filhos. Por exemplo, aqui, né, eu tenho os moldes, né? Então eu tenho uma Ioni, que é a vulva, né, em sânscrito, e tenho o lingam, que é o pênis em sânscrito. E às vezes, quando a mãe não consegue, ela traz para eu conversar. Então eu vou colocar todo aqui em cima da mesa e vou explicar. Vou pegar aquela vulva e falar, olha, aqui são lábios maiores, lábios menores, clitóris, uretra, vagina, ânus. E dar a função para cada uma delas. Explicar o que acontece. Tem mulheres da minha idade, que eu estou com 57 anos de idade, que acham que a urina sai pela vagina. É verdade. Então, assim, por que essa mulher acha isso? Que ela não foi orientada. Então, a gente precisa orientar, porque isso é para o resto da vida. A orientação sexual vai definir, por exemplo, como é que vai ser o parto dessa menina. Como é que esse menino vai se comportar enquanto pai? Exato. É a crença sexual que vai definir isso, porque ela vai te dar essa base. Se eu sou bem orientado sexualmente, eu entendo que uma mulher não é um depósito de esperma. Exato. Eu entendo que uma mulher é um ser humano e que eu vou compartilhar a minha energia sexual, que é a energia de vida, com esta mulher. Eu vou preferir não ter uma vida sexual promíscua. Você falou uma coisa aí, Ariadne, que me lembrou muito a minha relação com a minha filha, né? A questão da redoma de vidro. Eu fui abusada quando era pequena e sofri um estupro com 13 anos de idade. Então eu perdi a minha virgindade com um tapa na cara e arma na cabeça. Tudo que eu tinha, meu maior pavor da minha vida é que acontecesse com a minha filha alguma coisa, que ela passasse por abuso ou pelo estupro. E eu criei a minha vida, eu fui um inferno, eu fui diabo na vida da minha filha. Né? A minha filha, se eu pudesse amarrar, acorrentar dentro de casa, eu faria. Então, eu imputei traumas para minha filha por causa dos meus traumas. É a questão da transferência. Você vivenciou e levou para ela só a dor. Exatamente. Eu transferi tudo para ela, para que não acontecesse. Né? Eu impedi que ela tivesse a vida que era para ela ter e dei para ela, levei ela por um caminho que não era o caminho dela. Isso fez muito mal para ela. Hoje em dia, eu sento com ela e converso com ela sobre tudo, inclusive sobre isso.
A minha filha, por exemplo, ela tinha pavor, ela não tirava nem a roupa na minha frente. Ela reclamava se eu trocasse de roupa na frente dela. Olha, Hoje ela troca de roupa, ela tá tomando banho, eu vou no banheiro, a gente, né, tem uma boa relação. Hoje, quando ela vem fazer, às vezes, um piercing íntimo, ela me chama para ajudá-la. Hoje a gente troca. Eu ensinei a ela, por exemplo, a fazer a massagem tântrica para ela fazer no marido dela. que maravilhoso. A gente senta para conversar sobre sexualidade e é de uma forma linda, é de uma forma curativa. Ela está curada de todos os traumas que eu coloquei nela? Ainda não. Ainda não. Ela precisa de outros processos, mas ela vai chegar lá. Tem certeza disso, né? Que ela vai chegar. Isso é tão lindo, né, Thelma? Perguntaram que vai ficar gravado. Gente, óbvio que vai ficar gravado. Um negócio desse não pode ficar perdido nunca. Óbvio que vai ficar gravado. Então fiquem tranquila, quem tá chegando agora dá para assistir depois. Isso é muito importante. A gente, quando passa por abuso, eu também fui, Thelma. Quando pequena, aos 4 anos, depois aos 9 anos, então eu sei bem a dor que você está dizendo. Eu sentei nessa cadeira, eu sei exatamente como é. E a gente realmente se coloca num lugar de tanta proteção para os nossos filhos, para que não passem perto deles nem o cheiro do que a gente viveu. Nem o cheiro. Exatamente. E aí, só que com isso, a gente impede que eles vivam as experiências deles, né? Então, esse é o próximo passo do que não fazer. Não superprotege. Esteja atento. Você precisa tentar orientar, precisa estar atento a tudo. Hoje em dia, principalmente nas mídias sociais, com quem o seu filho está conversando e o que ele está conversando. Hoje, por exemplo, nós temos o estupro virtual. Né? Não existe mais só o estupro físico, existe, isso está na lei. Nós tivemos a primeira prisão aqui de estupro virtual, foi de um estudante de medicina, e ele foi acusado de estupro virtual de um menino de 10 anos de idade. Ele estava conversando com o menino, o pai do menino pegou a conversa, entrou com o processo, e aí, isso, se não me falha a memória, foi em 2018, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele morava no Rio Grande do Sul, menino em São Paulo, é uma coisa assim, agora não vou lembrar direito, tá? Mas a gente precisa ficar preocupado com isso, a gente precisa olhar para isso. E como que a gente chega para que isso não aconteça com os nossos? É através da orientação, é sentar e... Não é aquela coisa assim, me dá seu celular que eu quero ver. Exato. Né? Não é impondo. Jamais, nunca é. Ainda mais adolescente. Enquanto a mãe e o pai não entender isso, não tem comunicação. Pois é. É ter uma relação com ele que ele simplesmente deixa o celular aberto que você tem acesso a hora que quiser. Exatamente. Né? É ensinar a criança, por exemplo, ela vai fazer sexo. E provavelmente vai fazer sexo antes dos 18 anos de idade. Hoje está muito precoce. Mas aí você, enquanto pai, enquanto mãe, o que você pode fazer? Ensina a usar, por exemplo, preservativo feminino e masculino. Exato. Não é, sabe, chegar cheio de formalidade, meu filho, hoje eu quero conversar com você. Vamos falar sobre sexo. Acabou. Mesmo porque, vamos combinar que eles são descolados e sabem muito mais coisa do que a gente, se a gente for bobear? Ele vai rir de você, tá? Ele vai rir de você, mas assim, você precisa sentar com ele e conversar. Pô, tá ali no café da manhã, tem uma banana. Você já sabe botar a camisinha? Não, pô, peraí. Deixa eu pegar a camisinha. Tem assim. que ser natural, gente. O que a Thelma está falando, a orientação tem que ser natural. Do mesmo jeito que você ensina o seu filho a escovar o dente, você tem que ensinar ele essa parte, sem ter tabu. A gente sabe que isso ainda é muito utópico. Mas se a gente não começar, isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Que nem a IFA colocou aqui, nossos medos acabam sendo uma doença que travam quem amamos. É triste, é muito triste e doloroso. Porque principalmente quem sofreu abuso, a gente sofreu a dor física e a psicológica e emocional. Os nossos filhos ficam só com o emocional. Eles nem passaram por aquele trauma e a gente acaba instaurando um trauma neles pelo nosso trauma. Por quê? Porque a gente não procura entender o que a gente passou e dentro da constelação a gente vê muito isso, né?
Thelma, de entender o porquê das coisas e que se a gente viveu, viveu, e aquilo é o que é, e a gente tira proveito do que tem de bom, porque tudo na vida tem um bom, e como que a gente orienta para que os nossos filhos se protejam. Não estaremos com eles 24 horas por dia a vida inteira. Não mesmo. Então precisamos orientá-los para eles entenderem o que é, o que não é, o que que é um abuso, até onde você vai estar namorando com o seu namoradinho e até ali é só um desejo e aonde que ele passou do ponto e ele abusou. E isso a gente só consegue numa conversa. Ari, eu não dou conta. Thelma, pelo amor de Deus, eu não dou conta. Ela falou, procura um profissional. As mães parece que têm medo de falar assim, eu não dou conta. Amor, o problema não é você não dar conta. O problema é você não dar conta e fingir de louca. E não querer fazer nada para ajudar seu filho. Vai na ginecologista, procura uma sexóloga, procura uma educadora sexual, porque ela precisa entrar em contato com uma informação saudável. Porque informação sobre sexo, meu amor, tá de penca na internet. Ela não precisa da gente para ter informação sobre sexo. Tem de penca na internet. Só que tem uma diferença. Você quer que o seu filho e a sua filha entrem em contato com uma informação de qualidade ou com uma informação doente? Pois é. Essa é a única diferença. A única diferença é essa. Aí eles vão buscar na internet uma informação doente, vão buscar a maioria vídeo pornô. Exato. Aí sabe o que acontece? A menina ela começa a ficar muito reprimida, muito frustrada. É tanta redoma de vidro, né? São tantos cadeados na sexualidade da menina que aí lá, quanto adulta, ela vai sentir dor na penetração, ela vai ter vulvodinha, ela vai ter vários problemas, né? Que estão todos no emocional. Só que eu costumo dizer o seguinte, que todo sapo que a gente engole vira doença física. Então, sapo é indigesto. Exato. Ela é tão reprimida que ela acaba sentindo dor na relação, ela acaba sentindo dor até para urinar. Ela não consegue ficar. Às vezes, já atendi pelo menos umas 3 mulheres no último ano com que ela não conseguia tocar no clitóris. Tinha dor no clitóris. Que tá ali só para te dar prazer. O marido não consegue fazer oral porque ela sentia dor. E isso era o quê? Era fruto da repressão que ela sofreu quando era criança, né? E os meninos, quando eles aprendem sexo no vídeo pornô, eles acabam se frustrando e chegam para mim e falam assim, eu tenho ejaculação precoce. Exato. Por que ejaculação precoce? Quanto tempo você leva para ejacular? De 10 a 15 minutos. Ele não sabe nem o que é ejaculação precoce, mas ele já se considera um ejaculador precoce porque no vídeo pornô o cara leva 1 hora para ejacular e ejacula litros. Exatamente. Como é que é o sexo no vídeo pornô? A mulher faz caras e bocas, finge que está sentindo prazer. E aí as meninas aprendem isso. Aprendem a fingir prazer. Exato. Elas não aprendem a sentir prazer, elas aprendem a fingir prazer. E é tão bonito quando a mãe fala assim para a filha, filha, você pode sentir prazer. O seu corpo inteiro é fonte de prazer. Minha filha, se toca. Se toca, vai sentir prazer. Não sei como falar, compra um livro. Pega um livro de educação sexual, compra um livro. Um bom livro, entrega, dá de presente para sua filha. Pega um bom livro, dá de presente para o seu filho. Porque os meninos e as meninas, eles precisam ter uma vida sexual saudável, uma sexualidade saudável. Eles vão fazer sexo antes daquilo que a gente queria. A minha filha engravidou com 16 anos de idade. Não era o que eu desejava para ela, mas foi a vida dela. Então eu vou fazer o quê? Eu vou acolher. E sabe o que eu vejo também, Thelma, às vezes? Muitas vezes quando a gente consegue ver se faz sentido, porque você trabalha muito mais efetivamente com isso, então talvez você possa ter uma visão diferente. Quando a gente consegue criar esse laço com os nossos filhos, conversar com eles sobre sexualidade, sendo nós ou procurando um especialista, não importa, mas trazendo para eles uma sexualidade saudável,
a vontade de fazer sexo, ela é postergada. Sim, sim. Ela não é precoce, porque como eles já entendem a essência, eles entendem o que significa prazer, eles entendem a profundidade de um ato sexual, porque não é apenas um encosta no outro, um entra dentro do outro e acabou. Quando eles entendem toda a parte saudável e linda que tem disso e energética que tem disso, isso também é postergado. Eles conseguem entender que ele pode estar namorando ele com 16, ela com 16, ele com 17, ela com 17, e que vem o desejo, mas que talvez naquele momento eles consigam lidar com aquele desejo de uma maneira diferente, que não seja necessariamente com um ato sexual. Sim. E aí muitas mães têm a impressão que quando você fala de sexo, você estimula o sexo, e é o contrário. É justamente o contrário. Ai, que Até bom que não é uma porque sensação. aquilo que é proibido é aquilo que eu quero fazer. O que é proibido é exatamente o que eu vou fazer, o que eu vou procurar porque é proibido. E se é proibido, é bom. Parte-se, né? Poxa, a minha mãe faz sexo com meu pai. Por que eu não posso fazer? Exatamente. Se ela faz, é bom. Eu vejo no filme pornô que é bom, então por que eu não posso fazer? E aí só para mim não pode. Exatamente, você proíbe, você reprime. É muito mais legal quando o filho e filha fala assim, olha, eu quero fazer sexo, estou namorando e eu quero dar para o meu namorado. Ok, vamos no médico. Você vai começar a tomar anticoncepcional, vai aprender a usar o preservativo masculino e feminino. E aí, então, vamos lá para você fazer sexo, sem problema nenhum. Eu fico. Agora, quando começa a falar, não vai de jeito nenhum, a menina vai sozinha na farmácia, compra um anticoncepcional, que às vezes ela não pode tomar. Você quando não sabe compra, se né? tem problema cardíaco. E quando né? compra, né, Thelma? Quando compra. Né? Quando compra. Ela não sabe usar o preservativo, o rapaz não sabe usar o preservativo, podem começar a ter uma vida um pouco mais promíscua, e aí daqui a pouco não vem só a gravidez, vem as doenças junto. Exato. Né? Mas isso por quê? Porque só se fala sobre gravidez e doença. Então se fala de uma maneira muito ruim. Se você engravidar, tua vida acaba. Exato. Olha, você vai ficar doente, você vai pegar uma AIDS e você vai morrer. Então tentam colocar o sexo como uma coisa péssima. Mas papai e mamãe fazem. Não, é incrível. Aí coloca uma coisa ruim, aí eles fazem a primeira vez, adoram e falam assim, ué, tá todo mundo errado. Porque eu fiz o negócio aqui, o negócio foi mó gostoso, então tô mentindo pra mim. Todo mundo mente pra mim. E nem é gostoso. Às vezes ela faz para provar para a amiguinha que fez. Aí você vai, de repente, anda em rebanho. E aí eu preciso provar, eu preciso fazer parte daquele grupo, né, daquela tribo, e se eu não fizer sexo, eu não faço parte daquela tribo. Contudo, se esse adolescente entender sobre sexualidade saudável, se ele tiver segurança dentro da família dele, ele não vai fazer. Exato. Ele vai continuar com os amigos e simplesmente vai ter coragem de falar para os amigos, eu não quero fazer agora, eu não estou pronto. Eu não estou pronto para fazer agora. E ele não vai fazer parte, então ele não vai precisar ter aquela iniciação que ele não quer e que ele às vezes nem sente prazer para fazer parte do rebanho. Exato. Entendeu? Precisa ensinar uma coisa chamada autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela vem em tudo na vida. Se você, por exemplo, não ensina, né? O adolescente não ensina a criança a ser responsável. Se você é daquela mãe, né? Que a criança está indo para a escola, você vai pegar a mochila, vai entregar. Você vai dar o café na mão, você vai dar o casaco. Olha, hoje você tem prova. Amanhã você tem um trabalho para... Nunca vai ser autorresponsável. E se não é autorresponsável com a vida, óbvio, também não vai ser autorresponsável com a própria sexualidade. Exato. Vai ter aquele homem, aquele rapaz que vai engravidar a menina e vai falar, é problema seu. Porque ele não aprendeu a autorresponsabilidade. E aí a menina vai parir essa criança e vai entregar para a avó cuidar, ao invés dela cuidar. Porque ela também não é autorresponsável. Então, quando a gente vê a sexualidade, ela engloba tudo.
tudo. A sexualidade faz parte da vida como outra coisa qualquer. Então, ela engloba tudo. E aí a gente precisa aprender. E nada melhor, tá, do que a gente olhar para o que erraram com a gente. Erraram entre aspas. A minha mãe casou com 19 anos de idade, achando que o neném vinha pela cegonha. Olha só. O meu pai ficou uma semana explicando para ela que não era a cegonha que trazia o bebê. O que eu posso cobrar desta mulher? Cobrei muito. Eu não entendi. Então, Até tomar consciência, né? Quando a gente toma consciência é maravilhoso, né? Né? Mas o que a minha mãe tinha para me oferecer? Nada. Ela tinha muita vergonha, era uma vergonha incrível de falar, até a palavra sexo não era falada na minha casa, tá? E o que eu pude esperar de uma pessoa que casou com 19 anos de idade achando que o bebê vinha pela cegonha, gente? E aí eu meio que tentei não reproduzir tudo, mas reproduzir muito, e hoje eu tenho a possibilidade de fazer diferente e que meus filhos façam diferente. E isso é muito gostoso, eu falo, poxa, graças a Deus eu tenho essa possibilidade. E é legal espalhar isso para todo mundo. Uma outra coisinha do não fazer, que eu vejo muitas mães fazendo isso. Tá? Menino tem 12 anos de idade, aí a mãe fica o tempo inteiro na cabeça do menino. Se você engravidar alguma menina, eu corto o teu pinto fora. Se você fizer... Ameaça o tempo inteiro. Essa criança, ela começa a se retrair. E aí tem mãe que faz pior. Pega a camisinha, bota dentro da mochila do menino. Ele chega na escola, os colegas mexem na mochila, vem a camisinha e começa a encarnar nele. Ele passa por uma humilhação, não bastasse a humilhação dentro de casa, essa humilhação foi estendida ao ambiente escolar. Então, vamos lá, gente. Pinto de uma criança, um menino de 12 anos de idade, é isso aqui. A camisinha não cabe aqui. Não foi feita para isso. Porque não cabe, vai ficar grande. E aí ele também se sente humilhado, porque aquela camisinha não cabe nele, ele acha que ele tem um pinto pequeno. Quando esse pinto começa, né, esse pênis, começa a crescer, quando ele está ali com 13 para 14 anos, aí começa a desenvolver e desenvolve de uma maneira muito rápida. Aí começa outra coisa. Nossa, você está ficando um monstro. Você está ficando um horror. Não vai ter nenhuma mulher vai te querer com um pinto desse tamanho. Outra repressão. Então, o básico, gente, é não reprimir. Não reprima, ouça. Às vezes pode ser difícil para você ouvir a sua filha falar assim, poxa, mãe, eu estava com meu namorado e ele passou a mão no meu seio. Ai, mas foi tão gostoso. Eu senti uma coisa lá embaixo. Segura a tua onda. E ao invés de reprimir, você fala assim para sua filha, olha, realmente é gostoso. Porque o nosso corpo é repleto de terminações nervosas. O seu corpo inteiro vai te dar muito prazer. Mas você e não precisa ter um ato sexual para isso, né? Exatamente. Não precisa de uma penetração para que você tenha essa vivência desse prazer. Aí você pergunta assim, você acha que é legal você já ter esse tipo de intimidade com seu namorado? Dele passar a mão no seu seio agora? Você acha que isso é bacana? Você acha que isso é legal? Como é que tá isso na sua cabeça? Sem tabu, né, Thelma? Sem ser aquela mãe. Onde já se viu, menina? Deixar esse menino passar a mão em você. Você vai ser uma menina fácil. Daqui a pouco fica falada na escola. Exatamente. Quando você faz isso, você traz a tua filha para você. Você conquista. Né? No próximo passo, ela vai poder falar com você. Outro dia, eu sou naturista, tá? Então, eu tenho vários amigos naturistas, e aí eu ouvi o relato de um casal que foi lindo. Estava o pai, a mãe, a filhinha com 4 anos de idade, um negócio assim, deitados na cama, assistindo um filme da Disney. Aí, daqui a pouco, ela se tocou
Aí falou assim, ih, mamãe, tem uma pelezinha gostosa aqui, você é igual a mim, você é menina, você também tem essa pele, papai não tem. Sente aí, mamãe, o que é essa pele? E aí, simplesmente, a mãe falou assim, filha, a mamãe também tem essa pele, realmente é muito gostoso. Só tenha cuidado para não se machucar. Se você ficar toda hora mexendo nessa pelezinha, você vai se machucar. E a menina ficou tocando na pelezinha dela ali com o pai e mãe do lado e não foi reprimida. Se o pai e a mãe começam, né, a reprimir, ela toda hora ia fazer, nunca mais ia contar. Aí vem a segunda atitude inteligente. O pai levantou da cama e foi fazer pipoca de micro-ondas. Deixou a intimidade dela. Exatamente. Além de ter deixado a intimidade dela, ele desviou a atenção, porque ele volta com uma vasilha de pipoca. Ela tira a mão naturalmente e começa a comer pipoca. Repressão. Mudou o foco de atenção dela. Ou seja, não reprimiu o corpo dela com aquelas frases horrorosas, sua porca, sua nojenta, tira a mão daí, sua indecente. Reprimiu. E deu para ela uma coisa que ela gosta muito, que é pipoca. E continuaram no filme da Disney. Natural, né? Uma coisa muito natural. E isso que você falou é muito lindo. É muito. Ai, isso a gente tem 5 minutos, amor. Ai, o Instagram, 1 hora é muito pouco. Uma coisa que eu falo muito para as mães. A tomar iogurte sem colher. Eu sempre falo para os meus netos vão abrir iogurte, eu falo, não vai com a colher, não, vai com a língua. Ai, que legal. Quando ele vovó, porque está desenvolvendo, a sua dicção vai ficar melhor. É verdade? A dicção vai ficar melhor. Mas ele vai fazer um oral lá na frente. Maravilhoso. A gente prepara a criança assim, Ariadne, com naturalidade. Sem precisar falar de sexo, né, necessariamente. Porque aí você não está falando nada de sexo, você só está preparando ele. Estou falando da dicção dele. O outro está desviando para uma pipoca. Sabe? Então, você age com muita naturalidade, porque a sexualidade é natural e precisa ser natural. Olha, papai e mamãe fazem isso e é muito gostoso. E quando você crescer, você também vai fazer. E também vai ser muito gostoso. Abençoa os seus filhos, abençoa a vida sexual dos seus filhos. Né? Hoje eu falo assim, meu filho, por exemplo, quando vai para o motel, que ele fala, pô, mãe, eu vou para o motel, então tá, tem a linha dos orgasmos. Pronto. Quando pedem, né, para eu ficar com os netos, pô, mãe, me dá um Vale Light aí, dou Vale Night. Tem a linha dos orgasmos. Desejo isso para os filhos. Até porque eu quero que eles tenham a vida orgástica. E a vida orgástica, ela ultrapassa o ato sexual. Exato. A vida orgástica é você ter uma vida realmente orgástica, em toda, né? Você acordar com aquela disposição, com aquela energia e falar, bom dia, vida, sabe? E se isso for estendido ao ato sexual, é muito melhor. E começa quando? A sua vida sexual, ela começa a ser definida na sua infância e principalmente na sua adolescência, que é onde você vai ter aquela base firme da sua vida sexual. E aí você Amor, o que você pode dizer agora para a gente encerrar assim lindamente? Que você já falou tanta coisa maravilhosa que eu estou aqui empolgadíssima. Para essa mãe de adolescente, sabe? Que não teve essa base, que não teve isso, mas agora ela escutou tudo que você falou e falou assim, cara, eu quero fazer diferente com os meus filhos agora. Olha para você. Olha para tudo que fizeram com você e que você não gostou. Faça com seus filhos tudo que você gostaria que tivessem feito com você. Eu tenho certeza que você vai trilhar um caminho muito melhor. Ao invés de reprimir, abraça, acolhe. Ao invés de chamar de sem vergonha, fala, poxa, realmente isso acontece. Abraça, acolhe, faz diferente. Faz diferente do que fizeram com você. Eu vou dizer uma frase que eu digo para todo mundo, inclusive para os meus filhos, tá? E que doeu muito a primeira vez que eu falei. Você não é o que a sua mãe fez de você.
Você não é o que seu pai fez de você, você não é o que a sociedade fez de você. Você é um ser único. Se conecta com você. Se conecta com esse ser único chamado Ariadne. E essa Ariadne que mora dentro deste corpo maravilhoso vai encontrar as respostas de uma maneira muito amorosa. Encontrando as respostas dessa maneira muito amorosa, você consegue despejar esta resposta de uma maneira muito amorosa. Você consegue conduzir a situação de uma maneira amorosa. Seja a sua mãe. Se a Ariadne for a mãe dela, a Ariadne vai fazer do jeito que gostaria que tivesse feito com ela. Ai, que coisa mais linda, gente. É o que eu falo para os meus filhos. Seja a sua mãe. Faça com você, meu filho, minha filha, né? Eu tenho 3 meninos e uma menina, o que você gostaria que eu tivesse feito. Porque eu estou aí dentro de você. Né? Vamos lá. Eu sou 100% meu pai, eu sou 100% da minha mãe. E quando eu nego meu pai ou a minha mãe, eu estou me negando 100%. Então, quando eu assumo a minha paternidade e a minha maternidade e aceito meus pais do jeito que eles são, eu sou 100%. Mas agora eu sou 100% de uma maneira diferente. Lindo. E aí eu posso dar 100% para os meus filhos. Ai, que delícia. É simples, lindo. né? Ah, é lindo. Tem uma muita gratidão pela sua disponibilidade, por tudo que você Isso, trouxe. meu amor, eu adorei. Tá com tanto carinho, com tanta doçura, com tanta sabedoria, de uma maneira leve. Muita gratidão. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Sem palavras. Temos que marcar outra, amor, porque essa daí foi demais. Muita gratidão, de verdade. Se alguém quiser continuar, pode me chamar no direct, né? Estou disponível. Eu vou colocar para o Instagram dela lá no meu, quando eu for colocar no feed, eu vou colocar no Stories, eu vou colocar ela lá, gente. Achem ela, porque é maravilhoso. Estamos aqui para nos ajudar, né? Vamos evoluir juntas. Gratidão, lindeza. Gratidão, agradeço, adorei estar aqui.